Olá, aqui é Andrea Volney da Pedagogia Quântica e hoje a nossa reflexão vai ser como é que nós podemos ajudar as nossas crianças a se organizarem, a serem mais organizadas. E a primeira questão é a seguinte: você é uma pessoa organizada? Se não, o que está faltando para ser? E quais são os benefícios de uma pessoa organizada em relação a uma pessoa desorganizada? Gente, para entender a organização, a gente precisa entender as nossas funções superiores, né? A gente precisa entender as nossas funções executivas. O que são funções executivas? São processos mentais que ocorrem aqui no nosso lobo frontal, que são responsáveis pelas nossas atitudes mais nobres, que é a capacidade de se planejar, de organizar, de pensar sobre o próprio pensar, de fazer escolhas, de tomar decisões, de conter um impulso, de regular aí então as nossas emoções, de se auto-observar. Então, todas essas questões são funções nobres do ser humano. E quanto mais elas são estimuladas, mais elas se desenvolvem, mais elas se fortalecem. Por isso, nós precisamos, sim, ensinar essas questões para as crianças. E dentro da nossa educação, a gente às vezes é tão focado em desenvolver cognitivamente, mas a criança, para desenvolver cognitivamente, para desenvolver sua inteligência, ela precisa desse pano de fundo, que é toda essa questão organizacional, tá? Bom, então vamos pensar juntos. Uma criança pequenininha, ela ainda não tem essa noção de tempo, né? O que é melhor para ela, para a vida dela. Então, essa parte, quem tem que definir são os pais. Nós vamos orientar as crianças, então, antes de ajudá-las a se organizar, nós precisamos, então, definir o que é que nós queremos para as nossas crianças. Qual é o meu objetivo com meu filho para este ano? Aí você define o seu objetivo, define a sua meta e vai fragmentando isso em ações. Depois disso diluído, nós vamos inserir essas ações no cotidiano da criança e trazer, mostrar para ela também o nosso objetivo, numa linguagem simples, numa linguagem agradável e ajudá-la a se estruturar para alcançar esses objetivos. Bom, deixa eu explicar melhor, que eu sei que está ficando confuso. Então você vai definir lá o seu objetivo para o seu filho esse ano. Vamos dar um exemplo que fica mais claro. Por exemplo, você tem um filho muito tímido e aí você quer estimular as relações sociais dele, a interação com as pessoas, você quer estimular isso. Então, o seu objetivo é esse, né? Favorecer ou estimular as relações sociais do meu filho. Primeira pergunta que você vai fazer, definir o objetivo, primeira pergunta, o que, para que, como e quando. O porquê é, porque eu quero estimular as relações sociais. Para quê? Porque você sabe que isso vai agregar valor na qualidade de vida do seu filho. Porque quando a gente se relaciona bem, o que acontece? A gente é mais feliz. Já tem várias pesquisas mostrando que o relacionamento é um dos fatores primordiais para a felicidade de um indivíduo. Então, nós vamos estimular aí essa questão. Então, você respondeu por quê, para quê, como? Então, como você vai fazer isso? Então, você pensa, vou matricular o meu filho numa aula de teatro. Procura e vai buscar instituições de teatro que possam atender o seu filho naquela faixa etária. Vai ver horário, vai ver forma de como encaixar essa ação dentro do seu planejamento. Então, foi lá. Por quê, para quê, como, quando. O quando, você vai definir quando vai ser o início, por quanto tempo você vai permanecer. Então, aí sim, você estruturou uma ação que você acha importante para o seu filho. E aí você vai trazer para ele também, para esse planejamento, né? De mostrar, de incentivar, de que pode ser legal, de que
Vamos fazer uma aula experimental, vamos ver como é que funciona. E aí você vai trazer o seu filho para se envolver nisso aí, aproveitando sempre que este objetivo precisa estar alinhado também com as preferências da criança, com o gosto da criança. E aí sim, você definiu, então vamos agora organizar essa criança na rotina do dia a dia dela. Porque a criança vai desenvolver funções executivas, olha bem, vai desenvolver funções executivas a partir de uma rotina diária. Então não adianta a gente querer colocar uma coisa muito longe para a criança. Ah, você tem que estudar porque você tem que passar de ano. Gente, o ano está lá na frente. O que significa passar de ano? Qual o sentido que isso tem para a criança? Os objetivos para a criança têm que ser muito concretos e muito palpáveis. Por isso que eles têm que ser curtos. Então você vai organizar a rotina da criança e vai trazer para ela, vai sentar com ela e vai definir. Diariamente, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. As atividades fixas, os espaços livres, os horários de estudo, de televisão, de jogo, de brincar com o colega. Então, monta com ela essa rotina. Nada muito engessado que vai deixar, que vai limitar demais a ação dessa criança, mas algo que seja flexível. Até lidar com essa flexibilidade também é uma função executiva, tá? Flexibilidade mental. Então, toda alteração que tiver nessa rotina também precisa ser conversada, precisa ser construída junto com a criança. Então, define com ela essa rotina, coloca a rotina na parede e vai aos poucos, a cada dia. Vamos ver o que a gente tem para hoje? Hoje é segunda. Segunda-feira é dia disso, disso, disso. Então, vamos fazer aqui no momento da brincadeira, por exemplo. Nos primeiros dias é mais desafiador. Mas se você tem a persistência de manter isso, fazendo um enorme benefício para o seu filho. Por quê? Porque é a partir dessas ações diárias e cotidianas que ele vai ter muito mais paciência, reflexão, capacidade de esperar, de saber que algo vem depois. E uma dica bem legal deixa sempre vai alternando atividades que exigem um pouco mais de esforço, de concentração, com atividades lúdicas, atividades leves, atividades prazerosas. Porque o objetivo da criança vai ser o quê? Eu vou fazer isso aqui, mas logo tem aí uma atividade mais prazerosa. Então, quando a gente vai fazendo mesclando isso durante o dia, a criança vai se envolvendo com muito mais prazer, com muito mais alegria nas atividades, sem ficar aquele peso da obrigação, né? Muitos desafios vão surgindo aí pela frente, mas a nossa persistência, a nossa amorosidade, a nossa consciência do benefício de tudo isso é que vai manter a gente, então, nesse padrão, tá? Então é isso, cria uma rotina divertida, alegre. Se a criança é muito pequenininha, coloca uns desenhozinhos. Você fazendo isso desde muito cedo com a sua criança, muito provavelmente ele vai ter muito mais habilidades quando chegar na escola. Muito mais facilidade de se organizar com os conteúdos escolares, com as relações que ele estabelece, com as brincadeiras. Façam, experimentem. Vamos primeiro nos organizar e conduzir os nossos filhos no processo da sua organização pessoal. Tá bom? Grande abraço e confiança quântica.